Bom dia, maravilhosas. Mais um dia do desafio. Mais um dia para a gente se conectar com o Espírito Santo, falar com o nosso Pai, entregar a nossa vida, as nossas angústias. Bom dia, Mayara. Vou esperar uns minutinhos para todo mundo entrar. Bom dia, vovó. Bom dia, mãe. Eu tô na casa da minha mãe, gente. E a minha mãe tá online. Bom dia, Néia, Flávia. Bom dia, Mayara. Abri cedo a live, né, gente? Abri 7 horas em ponto. Aí tem que esperar um pouquinho todo mundo entrar. Hoje eu tô sentindo da gente começar já orando. A gente já começar na oração, falando com Deus, criando uma intimidade. Então vou pedir para você fechar os olhos. O pessoal vai chegando aos poucos. Fecha seus olhos. Respira fundo. E a gente vai orar. Paizinho, nós nos colocamos em Tua presença e Te agradecemos porque o Senhor é bom. O Senhor sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigada por estarmos aqui mais um dia na Tua presença. Obrigada por essas mulheres que não desistem do propósito, não desistem da caminhada contigo, por mais desafiadora e difícil que ela seja. Mulheres que buscam ter intimidade, buscam a Tua presença, o Teu toque. Senhor, eu Te agradeço porque o Senhor é bom. Te agradeço porque o Senhor é quem nos sustenta, mesmo quando a gente não merece, mesmo em meio a situações, o Senhor é quem cuida. Senhor, que nós viemos a perder tudo, mas que nunca perdemos a Tua presença, o Teu Espírito, que é um presente maravilhoso que o Senhor deixou conosco. O Teu Espírito, o Espírito Santo, aquele que é o nosso consolador, o nosso amigo, aquele que cuida de nós, que nos protege, nos guia, que nos dá mansidão. Oh Deus, como Tu és bom, Jesus. Obrigada porque eu creio que o Senhor já fez na vida de cada uma delas. Obrigada porque eu creio que o Senhor já tocou em cada uma delas. Eu creio que o Senhor já está fazendo a Tua obra em cada mulher que está aqui, Senhor. Em cada mulher que está nesse desafio. Mesmo aquelas que não falam, não compartilham, mas assistem, mas estão se entregando no secreto, estão falando para o único que pode resolver toda e qualquer situação. Mulheres que estão de joelhos dobrados, que estão com o coração arrependido, com o coração humilde, buscando a Ti, buscando o conserto, buscando cada vez mais andar na Tua presença, obedecer o Teu chamado. Eu Te agradeço, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu tens liberdade para fluir nesse lugar.
Que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai. Que eu possa ser apenas canal da Tua obra. Que o Senhor possa tocar em cada uma delas mais uma vez. Protege elas, guarda cada uma delas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu tirei Antes de eu ler aqui o versículo, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu falei pra vocês que eu tô sendo guiada, né, pelo Espírito. E eu vim pra cá sem uma programação. Tipo, eu não tinha uma programação, né? Eu não cheguei aqui com um roteiro. Ah, vamos fazer tal coisa, vamos pra tal lugar. Não, a gente veio e vamos ver o que a gente vai fazer, o que Deus tem pra cada dia. E quando a minha ex-cunhada, ela viu que eu tava aqui, ela mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp. Ela falou: Chá, você tá vindo pra Minas? Você tá em Minas? Vamos no monte? Aí eu falei assim: meu Deus, o Senhor já tá fazendo os convites. Deus já tá preparando tudo. Eu falei: no monte? Ela falou assim: vamos. Eu falei assim: uai, vamos. Uai de Minas. Eu falei: vamos sim. Eu falei: vou chamar mais um pessoal. Se você tiver alguém que você conhece também, você chama. Aí eu chamei minha prima, chamei 2 amigas minhas. Eu fui chamando algumas pessoas assim. Gente, é muita gente, eu não lembro de todo mundo. Então aquelas que estavam mais assim na minha mente, eu fui chamando. Mandei mensagem. Mas quando a gente fala de monte, é assim, você chama 10 pessoas, aparece uma. Porque é uma guerra mesmo, espiritual, até pra pessoa aí, entendeu? Porque o inimigo se levanta. Ele não quer que as pessoas, ele não quer que você vá buscar o Senhor. Então toda vez que você fala: hoje eu vou no culto, de manhã você acorda e fala assim: não, hoje eu vou na igreja, hoje eu vou orar, hoje eu vou buscar. Acontece uma guerra. O mundo espiritual se levanta. E aí, o dia que você falou que ia na igreja, meu Deus, é o caos dentro da tua casa. É o caos. Aí, por fim, você acaba não indo. E aí ele fala, né? O diabo fala assim: yes, eu consegui. Eu consegui o que eu queria. Ela não foi. Então, é uma luta mesmo. Eu chamei, eu falei assim: meu Deus, eu acho que não vai vir metade das pessoas. Mas beleza, se tiver uma pessoa, a gente vai. E se não tiver ninguém, vai só nós aqui. Mas a gente vai, independente. Porque a gente não pode ficar dependendo de pessoas. Você não pode depender do seu marido para buscar o Senhor. Se ele for, eu vou. Não, você busca por você. E o Senhor, através da tua busca, Ele faz a obra dentro da tua casa. E aí, a gente ficou combinado. Eu falei: que dia que a gente vai? Então vamos na quarta. Beleza, ficou combinado de ir ontem. Marcamos o horário e ok. Eu falei: lá na casa da minha avó, a gente se encontra 7 horas. Beleza. Aí deu, acho que 10 para 7 mais ou menos, eu cheguei na casa da minha avó. Já tinha gente lá. Já tinha gente lá esperando. Aí chegou um, chegou o outro, chegou outro. Só não foi uma pessoa. E ela não foi porque realmente ela não tem muita rede de apoio, ela tem 2 crianças pequenas, ela não tinha com quem deixar. E ela não foi. O resto foi todo mundo. E aí tinha um pedreiro trabalhando aqui e a gente chamou ele com a esposa dele também. E eles foram. E aí a gente não foi num monte, a gente foi num vale, que é uma descida. Eu nunca tinha ido num vale. E aí a gente foi num vale consagrado lá que as igrejas vão orar. E aí a gente foi lá. Gente, foi surreal. Foi surreal. Foi lindo como Deus tocou cada um que estava lá. Eu creio assim que eles subiram diferente do que eles desceram naquele lugar. O Senhor fez um convite, que é: vamos ali buscar a minha face. E eles aceitaram. Eles aceitaram. E tinha o moço que estava trabalhando aqui, ele falou que ele foi no monte há muito, muito tempo atrás. Muito, muito tempo, que ele nem lembrava muito assim.
E aí ele falou assim: hoje eu tive uma experiência com Deus que eu nunca tive. Eu fui tocado por Deus de um jeito que eu nunca fui. Não só ele. Pode vir aqui, você quer vir aqui? Não só ele, mas todo mundo que estava ali foi tocado de algum jeito. Então é maravilhoso quando Deus nos faz um convite e nós aceitamos o convite dele. O Senhor está fazendo convite para você todos os dias. Esse desafio foi um convite, não meu, dele. Quando alguém chega para você do nada e fala assim: vamos no monte, vamos conhecer tal igreja, o Senhor está te fazendo um convite, filha, vamos ali que eu tenho algo para te entregar naquele lugar. Vamos ali que eu tenho algo para fazer na tua vida. Escuta a minha voz, vem. Então é importante a gente saber discernir os convites do Senhor, porque o diabo também convida, tá? O diabo vai te convidar para ir lá no centro, bater tambor. O diabo vai te convidar para invocar outros espíritos. O diabo é o que mais, o que mais não, né? Ele nos convida o tempo todo a pecarmos, a estarmos em pecado, a darmos brechas espirituais para que os demônios possam entrar e agir na nossa casa, no nosso relacionamento, na nossa vida. Então a gente precisa discernir. Aí, a pessoa me chamou para ir pro bar, então é Deus? Óbvio que não. A pessoa me chamou para conhecer uma igreja onde a presença do Senhor é surreal. É Deus? É. Deus me chamou para ir no monte, é Deus? É. Deus me convida a ser mais manso, é Deus? É. E aí, o Senhor te faz um convite e você aceita ou não. Eu lembro que no segundo ou terceiro monte que eu fui da campanha que a gente estava fazendo lá em Ubatuba, uma aluna minha falou assim: Chau, você foi no monte? Nossa, a Rafa me chamou também, só que eu fiquei com medo, eu não fui. Eu falei assim: medo do quê? Ela: eu fiquei com medo. Ela tá aqui, ó. Eu fiquei com medo. Aí eu falei pra ela, falei assim: medo a gente tem que ter de permanecer no lugar aonde estamos, de continuar vivendo a vida que estamos vivendo. Você não precisa ter medo, você não precisa temer buscar a face do Senhor, buscar a face de Deus, buscar estar na presença dele, porque tudo que ele vai fazer na tua vida é melhor do que aquilo que você está vivendo. Por mais que naquele momento que você está vivendo o caos não pareça, ainda assim é melhor. E aí eu falei isso para ela, falei assim: olha, Deus me fez um convite, vem no monte. E eu aceitei. E eu vivi algo surreal. Eu experimentei de algo que eu nunca experimentei na minha vida. Eu fui tocada de um jeito que eu nunca fui. E você não foi, você não aceitou o convite do Senhor. E você não foi tocada, você não teve a experiência. Você não abriu a porta para o Senhor entrar. Então existe uma diferença daquela que aceita o convite e daquela que não aceita. Quem você tem sido na presença do Senhor? Quando Ele te faz um convite, você tem falado sim para o convite dele ou você tem recusado? Então percebe que não é que eu sou especial. É que quando o Senhor me convida, eu aceito. Quando o Senhor te convida, você recusa. É só isso. E por aceitar o convite do Senhor, eu vivo experiências. Por não aceitar, você não vive. Então Deus tocou aquele povo de um jeito. E quando a gente estava descendo, eu fiz um vídeo. Depois eu vou postar esse vídeo. Quando a gente estava descendo, eu vi aquela fileira assim de gente. E eu falei: Deus, como pode? Como o Senhor é bom. Porque eu nunca imaginei que através da minha vida o Senhor pudesse tocar outras vidas dessa forma, nessa magnitude. Porque não sou eu, é Ele. Mas é através da minha vida.
o Senhor trazer todo esse povo, esse tanto de gente aqui. Eu já fui no monte com 3 pessoas. A gente às vezes subia no monte com 4 pessoas, ninguém ia. E tinha, sei lá quantas pessoas tinha naquele lugar. E eu fiquei assim, maravilhada. Como que Deus age, como que Ele faz. Eu estou aqui experimentando ainda mais da bondade dEle, da graça dEle, do amor dEle, da magnitude. Por mais que algumas coisas doam, por mais que algumas situações ferem o coração da gente, ainda assim eu vejo como que Deus é bom. Como que nada, absolutamente nada, fica oculto aos olhos dele. Como que não é o homem que revela, não é o homem quem fala, é ele. Ele fala, ele mostra, ele prepara. E a gente fica assim, meu Deus, se não é o Senhor aqui, é o quê? Então eu não sei o que você está vivendo, qual é a angústia do seu coração, mas descansa no Senhor. Descansa nele. Confia nele. Descansa naquilo que ele já te disse. Confia na palavra que ele tem colocado no teu coração. Por pior, gente, só não tem jeito para a morte. Morreu, acabou. Enquanto vivo, o Senhor pode fazer a obra dele, ele pode operar. E eu vim para cá sem roteiro e a gente decidiu ir para um lugar. E a gente chegou nesse lugar. A gente estava nesse lugar. Antes de eu vir para cá, eu fui numa igreja. Eu fui na igreja no domingo, né? Que eu contei para vocês. Eu fui na igreja domingo. Aí chegou no final do culto, eu pedi a pastora para fazer uma oração. Eu mostrei uma foto e falei assim, olha para mim. E eu nunca falo pro pastor, tipo, o que tá acontecendo, o que é. Eu só peço oração e eu falo, Deus, se o Senhor quiser falar algo, o Senhor vai falar. Porque, para que não confunda o homem, sabe? E aí eu pedi uma oração. E a pastora orou. E ela falou assim, ao lado dessa pessoa, presta atenção, eu tô contando um testemunho para vocês, porque é um testemunho para vocês verem que o mundo espiritual não é brincadeira. O diabo não brinca. Essa pessoa orou e ela falou assim, eu vejo ao lado dessa pessoa muitas entidades, muitos demônios. São tantos que eu não consigo nem contar. E aquilo me apavorou. Me apavorou assim. Eu fiquei preocupada. Eu falei assim, meu Deus. Eu vejo muitos. E aí ela falou um monte de coisa. E beleza. E aí eu saí do culto e a gente foi numa pizzaria. Aí cheguei na pizzaria, eu tenho uma amiga que ela vê o mundo espiritual. Assim como ela vê pessoas. Assim como ela vê a gente aqui, ó. Ela vê o mundo espiritual. Ela fecha o olho e o Senhor leva ela e mostra para ela o mundo espiritual. Eu até convidei ela para fazer uma live com vocês e vamos ver se ela faz amanhã. Vamos ver se vai dar certo dela fazer amanhã, para ela contar os testemunhos de como ela vê o mundo espiritual, como é esse dom que ela tem. E aí eu tava na pizzaria, era 11 e pouco, quase meia-noite. Quer dizer, eu acho que era meia-noite, porque eu saí da igreja às 11h37. Então já era meia-noite e pouco. E ela mandou uma mensagem, tchau, tá acordada? Tá uma guerra aqui, eu não consigo dormir. Eu fecho os olhos e eu vejo os demônios. E eu falei assim pra ela, falei, Rafa, eu acho que é porque nós estamos indo pra Minas e o Senhor vai operar, vai usar a nossa vida lá. Então eu acredito que é isso. Aí ela falou assim, nossa, eu não tô conseguindo dormir. Eu fecho o olho, eu vejo uma mulher morena, com uma pele muito feia, um olho só, cabelo liso, olhos vermelhos e não sei o que. E aí ela foi descrevendo a mensagem. E ela falou assim, eu sei quem tá comandando o tambor. Aí ela colocou, eu vi uma loira, baixa, cabelo liso.
Ela usa roupa branca, guia vermelha, verde, amarela, se eu não me engano. E ela é a comandante, é ela quem tá batendo batuque numa casa com parede de reboco e chão de terra. E aí eu falei assim, misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus. Eu falei assim, se eles estão batendo o tambor porque nós estamos indo pra lá, já caiu por terra. Então vocês têm ideia que o mundo espiritual não é brincadeira? E aí a gente decidiu ir no shopping. A gente foi no shopping. Meu sobrinho tava comigo, ele não queria ir. Ah, não vou, não quero. E aí a gente insistindo, vamos. E aí por fim ele decidiu ir. Aí a gente foi no shopping. Aí a gente tava lá numa boa. De repente ele falou assim, eu vou comprar um lanche. Porque a gente tava lá na entrada, tinha um brinquedo lá de crianças, as crianças estavam brincando, ele falou, vou comprar um lanche. Aí ele foi lá na parte de alimentação. Não dá pra ver, sabe? Tem uma quem é daqui conhece, sabe? Mas não dá pra ver. Ele foi lá na área de alimentação. Aí de repente ele passou um tempo, ele voltou e falou, tia, vem cá. Eu falei, o que? Aí eu falei, não vou, tô cansada, eu tava sentada, destruída. Eu falei, não vou não. Ele, vem cá. Eu fui. Eu falei, o que foi? Ele falou, porque eu tinha contado pra ele. Eu falei, olha, eu fui lá, pedi oração. O pastor falou isso, a Rafa sonhou com isso. E a gente precisa orar. Vamos orar mais, vamos interceder mais, vamos buscar mais ao Senhor. E aí ele falou assim, é loira, baixinha e é da macumba. Eu falei, o que você tá falando? Ele falou assim, é. Eu falei assim, eu não tô entendendo. Aí ele falou, vem aqui. Aí ele foi e me levou numa outra pessoa. Aí chegou nessa outra pessoa, essa outra pessoa pegou e falou assim, confirmou tudo. Essa outra pessoa falou assim, é loira, baixa e é da macumba. E o ex-marido é satanista. Eu falei, qual que é a probabilidade do Senhor revelar os detalhes? E eu fiquei chocada. Ela falando, e eu ficava olhando pra ela, tipo, eu tava tentando me manter calma, mas por dentro eu tava assim. E aí eu falei, meu Deus. Aí o Gustavo foi lá buscar a Rafa. E falou, Rafa, vem aqui. Foi lá, porque é do outro lado. Pegou ela. Trouxe ela. E aí falou pra essa moça que tava lá conversando com a gente, mostra a foto. Aí ela mostrou a foto, a Rafa é essa mesmo. Só que ela tava de branco e com as guias, porque a guia é o nível de profundidade que eles têm lá, enfim, não vou explicar sobre isso agora. A guia vermelha, acho que é a guia da morte, uma coisa assim. E aí ela pegou e falou, não, é essa mesmo. Aí todo mundo ficou assim, um olhando pra cara do outro. Você tem noção que Deus mostrou o lugar, uma casa com parede de reboco, chão de terra. Mostrou os demônios. Mostrou a comandante, quem tava batendo batuque. E mostrou a pessoa, a foto da pessoa. E na hora eu fiquei assim, chocada. Eu falei, meu Deus. Então, eu tô só testemunhando pra vocês que o mundo espiritual não é brincadeira. O diabo, e não, a nossa luta não é contra pessoas, é contra potestades e principados. Vocês precisam entender que no mundo espiritual funciona assim, ó. As pessoas, elas são um cachorrinho na mão do diabo. O diabo pega aquela pessoa e ele ele dá uma ordem para ela. Faz trabalho para tal coisa. Você vai fazer trabalho para tal pessoa. Estão indo aí, você vai fazer tal coisa. E aí, essa pessoa que é um cachorrinho na mão do diabo, ela vai lá e ela faz. Ela vai lá e faz o trabalho. É assim que funciona. Então, o mundo espiritual não é brincadeira. Aí, quando foi segunda, eu vi uma amiga minha. A gente se viu lá na casa da minha avó, o fogo já começou a descer na segunda. Já teve oração, já teve gente caindo, já teve de tudo na segunda quando eu cheguei. E aí eu vi essa amiga minha, depois eles foram pra casa deles, aí ela foi dormir
E no dia seguinte de manhã ela mandou mensagem para mim: Chá, eu tive um sonho horrível. Eu sonhei que o meu marido estava endemoniado. O marido dela. O meu marido estava endemoniado. E eu olhava para ele. E ele falava assim: manda a Shawane com o Thiago. Manda todo mundo que tá lá, pode mandar, manda eles vir. O demônio falando para ela: pode mandar eles vir. Manda a Shawane e o Thiago, manda todo mundo que tá com eles. Manda vir. E aí ela falou que ela ficou com tanto medo, que ela entrou debaixo das cobertas e cobriu a cabeça. Eu falei: menina, eu vou dar em você. Você tinha que ter levantado e falado: está repreendido em nome de Jesus, maior o que está conosco do que o que se levanta contra. Então existe todo um levante. Existe todo um levante. Quando a gente se levanta, o mundo, o diabo também se levanta. E ele é afrontoso. Esses dias eu contei para vocês da mulher que falou para mim assim: se você se levantar contra esse demônio, você vai morrer, porque todos que se levantaram morreram. Vocês lembram que eu contei para vocês? Que ela falou: eu conto nos dedos quantos foram, e todos morreram. E eu falei assim: filha, e cristã, da igreja. Eu falei: eu não sei qual Deus você está servindo. O Deus que eu sirvo, ele é maior do que qualquer coisa. Não me interessa se eles estão batendo batuque. Não interessa se o diabo tá: vem, pode vir. Porque basta uma palavra. Basta no nome de Jesus. E ele não tem poder. Ele não tem força. Ele não vence. Ele já foi derrotado. Essa guerra é uma guerra que nós já vencemos. Porque ele já caiu. Ele já foi derrotado. E ele não tem permissão, nem autorização, nem para tocar em mim, nem na minha casa, nem na minha família. Então você precisa ter essa convicção de que ele não pode tocar em você, a não ser que você dê permissão. A não ser que você dê brecha. A partir do momento que um homem trai uma mulher, trai a sua esposa, ele deu brecha para o espírito de prostituição. Ele falou: pode entrar. E aí eles entram em entidade. E eles batem tambor, e eles fazem o que for. Eu falo: vocês estão batendo tambor pro diabo? Muito bonito. Eu tô aqui no vale, buscando a face do meu Deus, buscando a face do meu Senhor, buscando aquele que criou todas as coisas. Eu tô de joelho no secreto, falando com o meu Pai, me humilhando na presença do meu Pai, daquele que é maior do que todas as coisas, do que todas as entidades, ou de qualquer coisa. Enquanto eles batem, eu me ajoelho na presença de Deus. E é isso que você precisa fazer. Enquanto o inferno se levanta, porque você está se levantando, mais joelho dobrado, mais face a face com o Senhor. Deus não tem como servir a Deus pela metade. Para servir ao Senhor, você vai precisar renunciar dos prazeres e desejos da tua carne. Não tem como servir ao Senhor indo no bar de vez em quando. Ah, mas não tem nada a ver, porque Deus é amor e é fogo consumidor. É só você olhar qual demônio habita naquele ambiente. Pensa um motel. O que acontece no motel, gente? Traição, promiscuidade, adultério. Acontece um monte de coisa. Vocês acham que Deus habita naquele lugar? Quem que habita naquele lugar? A partir de uma pessoa que crê em Cristo, que ouve a palavra do Senhor, que segue ao Senhor, ela se dispõe a sair da casa dela para entrar naquele ambiente. Ela não está entrando no ambiente de Deus, ela está entrando no ambiente do inimigo. Ela está entrando na casa dos demônios. Ela está dando legalidade para o diabo entrar no casamento dela. Então, a partir do momento que você entra num barzinho, que é bebedeira, que é briga, confusão, você está chamando para sua casa briga, confusão. Você está chamando para sua casa briga, confusão. Então, olha os lugares que você frequenta, os ambientes que você vai. O que você tem dado acesso? Aonde você tem dado acesso?
Vocês estão entendendo que o que eu tô contando para vocês aqui, eu tô resumindo a história. Porque tem coisas que eu não posso abrir. Mas eu tô resumindo. Mas eu senti de falar e testemunhar só para vocês entenderem que não é brincadeira. O diabo não tá brincando de ser diabo. O diabo nunca vai aparecer na sua vida com chifres, uma cara horrorosa, com uma voz feia falando eu sou o diabo. Óbvio que não. Ele vai aparecer com uma voz doce, como uma pessoa muito boa. Ele vai aparecer do jeitinho que você gosta. Ele vai te dar exatamente aquilo que você quer. Ele vai dar para você exatamente o desejo do teu coração. A Carol, eu tenho a sensibilidade de chegar em um lugar e ver que ali não tem a presença de Deus. Fico inquieta. Discernimento de espírito. É um dom espiritual. Graças a Deus eu também tenho. E ontem eu tive uma experiência que eu não tinha tido ainda. No monte. Só que nem todo mundo tem esse dom. Mas a gente tem que buscar, pedir ao Senhor. Deus me dê dom de discernimento de espírito. E lembra que eu falei para vocês? A luta não é contra pessoas. É contra as potestades que trabalham através daquela pessoa. Você não está brigando com uma pessoa, com um ser humano. Você está brigando com aquilo que está por trás influenciando ela. A nossa guerra é contra isso. Se posiciona. Se posiciona com autoridade. Não fica de cabeça baixa assim, não. Levanta a tua cabeça. Fala, Senhor, me levanta. Anjo do Senhor, vem até mim. Me põe de pé. Eu estou numa guerra, numa batalha. Senhor, manda teus anjos à minha frente. Com espadas de fogo. Manda teus anjos guerrearem por mim. Lutarem por mim. Faz a tua obra. Essa é uma guerra, Pai, da qual nós não temos poder. Nós não conseguimos lutar contra demônios. Mas o Senhor consegue. Os teus anjos conseguem. Manda eles. Traz seus arcanjos. A Suelen essa noite foi de pesadelos horríveis. Sonhei com um túmulo e um cadáver. Pai, em nome de Jesus, visita a Suelen agora. Repreende a boca de todo espírito de morte sobre a casa dela, sobre a vida dela. Eu dou uma ordem ao mundo espiritual que esse demônio saia agora em nome de Jesus. Que caia por terra. Visita o marido dela, o filho dela. Visita os lugares onde eles dormem, ó Pai. Fecha a boca do inimigo e que todo espírito de morte bate em retirada, em nome de Jesus. Eu declaro vida sobre a tua casa. Eu declaro um renovo sobre a tua casa. Eu declaro sobre a tua casa experiências com o Senhor, a presença dele sobre esse lugar. O diabo declara morte, o diabo declara destruição, mas eu declaro vida. Eu declaro que os anjos do Senhor irão se levantar, irão guerrear por ti, irão à tua frente. Deus vai assentar, vai quebrar todos os ferrolhos, todas as armadilhas do inimigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eita Deus, toca em cada uma delas. Em nome de Jesus. Ontem vocês me perguntaram assim no grupo: Chá, o que é uma crença? Que eu falei de crença limitante. O que é uma crença? Como ela funciona? Só um minutinho. Ô Rafa, pode vir tomar café? Pode sentar aqui. Vem cá pra você contar. Ó, falei que a Rafa ia falar amanhã e ela acabou de acordar. Nem dormiu. Acordou, não dormiu? Tá acordado ou tá dormindo? Não tô acordado, mas eu tô
E eu vou deixar ela falar com vocês aqui. Pode vir aqui, ó. Vou deixar ela contar pra vocês. Ela é o que tem o dom da visão que Deus mostra pra ela. E eu vou deixar ela falar pra vocês. Vem aqui. Oi? Senta aqui, Rafa. Gente, bom dia. Pai, Senhor, gente. Benção, Rafael. Tô com dor de garganta, dor de ouvido. Tô na guerra. Eu tava ouvindo tô passeando aqui na casa da Chal, na casa da mãe da Chal. E eu tô escutando a live, né? Tô ouvindo ela gravar. E tô igual a passagem que fala, né? Estando você com o noivo. Eu tô aqui pertinho. E a Chal tá contando sobre as experiências que nós temos tido, que ela tem tido, né? Tudo que ela fala aqui é o que tá vivendo de real. Não foi que ela ouviu dizer, não, é o que estamos passando. E nessa noite eu vi agora há pouco, assim, eu vejo o mundo espiritual como se eu vejo pessoas. Eu cheguei numa sala e uma mulher, ela era como uma pessoa que foi instruída como se ela fosse uma militar, assim, ela não tinha farda, mas ela era uma pessoa de autoridade, ela era uma mulher, ela era loira. Eu não conseguia ver exatamente o rosto dela, mas quando eu cheguei, ela pegou o cigarro e ela me queimou essa noite, assim. Ela me queimou com o cigarro e eu já fiquei assustada, eu fiquei segurando o braço dela, ela me marcou com o cigarro aqui na minha testa, assim. Aí quando ela marcou com o cigarro na minha testa, eu segurei no pulso dela e eu falei, por que você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo isso? E aí ela não respondia, mas o rosto dela era de muito sarcasmo, ela me marcou com o cigarro. Aí quando eu segurei na mão dela, eu comecei a lutar contra ela também. E aí o meu instinto foi, tipo, eu vou deixar ela marcada também. Só que normalmente quando eu tenho guerra, o Espírito Santo me dá uma língua específica. E eu oro. E eu oro para cada situação com uma língua. E nessa eu não orei, eu fiquei com raiva e eu fiquei tentando lutar com ela. E aí nisso eu levei ela para um outro lugar e eu falava, olha, ela não tem autoridade para ficar fazendo isso, porque eu quero falar com o superior dela, não com a empregada, que chega já machucando os outros. E foi assim mesmo que eu falei. E nisso que eu falei, eu quero falar com o superior dela, o meu peito, gente, eu não sei se vocês já viram isso, apareceu assim bem do meu umbigo para cima, assim, aqui onde nós temos a flutuante, aqui onde nós temos esqueci. Eu vi palitos de dente interlaçados, assim, ó. Eles encaixavam e furavam o meu peito, encaixado. Foi um trabalho feito pra mim, encaixado, assim, ó. Os palitos de dente, todos eles, igual eu tô com a minha mão, assim. Só que no intervalo de cada palito furado no meu corpo, tinha um alfinete também. Então, assim, o mundo espiritual, ele é real. Ele é mais real do que a gente imagina, porque ele já existe antes mesmo da gente existir. Nós estávamos lá com o Pai e aqui já estavam sendo feitas coisas, trabalhos. Como eu ouvi a Chal falando, nós somos templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, quando você está separado para Deus, quando você está ali, o Espírito Santo fala assim, ora por tal pessoa. Às vezes você não conhece, está em outro estado, às vezes o Senhor dá o nome, às vezes o Senhor dá característica física, às vezes o Senhor te instrui, vai na rua, fica esperando que eu vou mandar uma pessoa que está vestida de roupa tal para você orar pela vida dela. Porque nós somos os servos do Senhor, nós somos os vasos do Senhor. Então, o Espírito Santo ministra o que a gente tem que fazer, mesmo se a gente não conhece a pessoa. Às vezes você está num culto, nunca viu a pessoa, e o Senhor te dá a palavra, dá a direção, te fala o que é para falar para aquela pessoa. E do outro lado é a mesma coisa. Eles não te conhecem, eles não têm nada contra você, mas eles são cavalos. Então eles trabalham, chega seu nome lá, chega, porque às vezes chega uma peça de roupa, seu endereço, eles trabalham organizados também. Então assim, a gente se levanta e o inimigo também se levanta. Se levanta para
para cair, porque o Espírito Santo está intercedendo na terra, está direcionando. Essa live é uma live de instrução, essa live, aleluia, é uma live para alinhamento, tem o conhecimento de estudo da Chal, mas eu vejo, quem participou do outro propósito, dos 40 dias, ela foi uma bênção, mas ela falava de uma maneira. Agora, eu tô pertinho dela, eu vejo que ela fala do que ela tá vivendo, não somente do que ela leu. Agora ela fala do que ela tá vivendo, um dia após o outro. Eu tava lá e eu falei, meu Deus, eu vou entrar na live. Eu falei, não, eu vou ficar aqui porque eu tô com muita dor de ouvido, dor de garganta. E hoje eu acordei ruim, mas daqui a pouco eu sei que a gente vai orar e o Senhor vai cancelar. Foi justamente para eu não levantar, para eu não vir aqui falar para vocês, vigiar. Tem coisas que a gente passa, que a gente tem situações no mundo espiritual e às vezes a gente não encontra para quem falar, porque tem muitos cristãos que têm outras habilidades, mas que não vivem o mundo espiritual no combate, que fala do amor de Deus, que fala da... isso é verdade, eles não estão faltando com a verdade. Falam do amor de Deus, mas não têm experiências com o Senhor nessa área de libertação, de cura, de libertação. Não vive uma afronta com o inimigo. Então assim, e tem medo de falar, eu vi isso, eu passei por isso, eu passei por tal situação, porque acha que não vai ser compreendido. É verdade, gente, o mundo espiritual é verdade. Seu filho chegar para você e falar, mamãe, eu tô vendo, não fala, não existe, é bobeira, vai para lá. Não, acolhe, tenta entender, ora, faz o acolhimento do teu filho. Uma amiga sua falou, eu sonhei, eu tive uma visão assim, assim, assim. A palavra diz que o Senhor falava com José, através de sonhos, que os grandes homens e mulheres de Deus tiveram visões. E nós também temos visões. O Senhor nos instrui através das visões, através dos sonhos. Às vezes fala, o inimigo está aqui, e aí vai por ali. Ou ele vai vir assim, faça assim, está se levantando lá, ora assim. Então assim, tudo que a gente passa é por instrução, porque o Senhor, ele revela os seus profetas. E nada fica em oculto que não há de ser revelado. Essa noite, eu vi já o que foi feito para mim. E, você tá com medo? Eu já passei tanta coisa. O grau de guerra é tão doido que eu já passei em médico de falar assim, você precisa ir para um psiquiatra. Porque eu sou maluquinha, que meu trabalho em si já é uma maluquice, tudo bem. Mas no mundo espiritual não tem quem compreenda se não estiver na mesma sintonia. Se não passar. Eu desde criança via e ouvia minha mãe dizer isso, que era bobeira, tá vendo? E assim, e hoje eu não sei, Jaqueline, se você é mãe, mas faça diferente. Agora é sua oportunidade de dar instrução diferente. Porque eu também via, eu também vejo. Minha filha, desde que pequenininha, a Alicia, neném, ela berrava de ficar roxa. E eu sempre fiz o acolhimento. Hoje, para ela, já é algo normal. Ela já fala, mãe, aqui tem. Mãe, vamos embora. Mãe, eu tô sentindo mal. Mãe, eu tô sentindo o cheiro deles. Mãe, quem tá aí é tal. Então, assim, que é mais comum a gente ouvir falar assim, tá vendo porque tá em pecado. Tá vendo porque os pais fizeram. Eu, na minha experiência, tá vendo porque o Senhor está operando para que a glória de Deus seja notória neste lugar. Não tem como você falar de mundo espiritual se você não tem experiência com o mundo espiritual. Não tem como você falar de uma habilidade de esporte se você não assiste, se você não vê, se você não sabe as regras. Assim é o mundo espiritual. Se você não tem experiência, se você não compreende como funciona, como terá quem trabalha nessa área? Porque você fala assim, quem quer desfrutar do que Jesus tem? Eu. Quem quer as bênçãos do Senhor? Eu. Quem quer trabalhar no ministério de louvor, que é lindo, maravilhoso, atrair a presença de Deus? Eu. Quem quer ir para o combate com o demônio? Quem? Ninguém. O Senhor já sabe que ninguém quer. Então, assim, o Senhor não... É o próprio Deus que escolhe. Não fui eu que vos escolhi.
Não foram vocês que me escolheram. Oh, meu Deus, espera, estou dormindo. Foi Deus quem nos escolheu, a gente não escolheu isso. Nós fomos escolhidos, e quem foi escolhido não tem escolha. Quem passa por isso é um processo, gente. É um processo para a gente poder ajudar outras pessoas. Nós produzimos frutos específicos no Senhor. Então, assim, nós precisamos estar atentos a tudo isso. E esses sonhos são sonhos de revelação. Não faz sentido, gente. Não faz sentido no mundo físico. Acho que é bobeira. Não, eu fui marcada com um cigarro aqui no meio da minha testa. Pedi para o Espírito Santo revelar. Chegando em Ubatuba, ou daqui a pouco eu vou conversar com o meu pastor que me ajuda nessa área, que faz essa intercessão. E na minha barriga é um trabalho feito com palito de dente e várias agulhas intercaladas. Eu consigo desenhar o trabalho feito para mim. Por quê? Porque eu tô falando, porque eu tô orando, porque eu tô nesse propósito. Deus uniu esse propósito. Deus não une vidas a todas. Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. E nós estamos aqui. Tô aqui com a Chal, tô em um outro território, tô em outro estado, com outro principado, com outra potestade que eu não conheço. Ubatuba a gente sabe mais ou menos como funciona, mas nós estamos aqui. Que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos instruir. Não pense que você é doido, não pense que você está ficando maluco, porque o que você está vendo, o que você passa é real, mas pega isso como habilidade. Peça para o Espírito Santo. Às vezes eu não vou conseguir falar para vocês como fazer, ou vocês vão ler o livro e talvez não vão conseguir. Se apoiem na palavra, o que diz a palavra. Se um versículo que entra no teu coração enraiza e você pratica aquele versículo, essa espada, ela é afiada. Ela é afiada. Mas é o próprio Espírito Santo quem te dá o dom. O próprio Espírito Santo é quem te revela. É o próprio Espírito Santo que vai vir no teu coração, aleluias, que vai falar, agora você age assim. Agora você se prostra assim. Um conselho que eu dou para vocês na experiência. Você pode orar lavando louça, você pode orar trabalhando, você pode orar em pensamento, mas ora de joelho, coloca os pés para trás. Eu não sei explicar para vocês qual é o código que tem, além de você saber que você está prostrado diante de um Deus que é todo poderoso, mas no mundo espiritual, quando eu tenho guerras assim, ou quando eu participo de situações, eles falam assim, com esse eu não posso, porque ele tá lá de pés para trás, porque assim, ele tá orando com os pés para trás. Tem alguém que tá orando de pés para trás e o homem de branco não deixa. Aleluia. Então assim, ora de joelho, coloca os pés para trás, aleluia. Curva a sua cabeça em reverência ao Senhor. Vai no pó, se curva. Ele é o Pai, Ele é o teu Pai, Ele te acolhe, Ele é bondoso, Ele é majestoso, mas antes de ser o teu Pai, Ele é teu Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. Todo joelho se dobrará. Não fala só o inimigo vai se dobrar, ou só aqueles que estão perdidos se dobrarão. É todo joelho. Você como filho, ora de joelho. Ora de joelho, com os pés para trás, porque são todos os joelhos se dobrarão e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Olha o código. Esse é o código, joelho, pé para trás, de joelho mesmo. Às vezes a gente ora assim, a gente faz... Em várias liturgias a gente tem essa liberdade por ter a crença de que Deus é Pai. Mas ora de pé para trás, com os pés para trás. Senti de me ajoelhar. Eu não tinha feito live ainda, assim, gente. Eu tô meio... Eu senti de me ajoelhar ontem. Achei que era coisa da minha cabeça. Não, é um código. Aleluia. Olha lá, a Val tá aqui. Bom dia, Val. Deus abençoe. Bom dia a todos aqui, gente. Eu tirei esse versículo hoje, Raquel. Fala com ela, e acontecerá que nos últimos dias o Senhor derramará o meu Espírito sobre Jesus. todas as... Glória a Deus. Tá em Atos 2. Você quer ler?
né? Vou ler com vocês aqui, em Atos 2, está escrito assim no seu versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Aleluias. Olha o cuidado do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias. E tudo isso que a gente está passando, o Senhor fala que Ele derramará do seu Espírito sobre todas as pessoas. Que teremos visões, que iremos profetizar, que os mais experientes, os mais antigos na terra serão avivados, serão tocados. O Senhor está trabalhando, o Senhor está trabalhando em todos nós. Não importa o tempo de conversão, não importa se somos jovens, se são crianças. O Senhor disse que nos últimos tempos Ele estaria nos habilitando a ter o Espírito Santo. Derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, porque o Senhor tem pressa de salvar, o Senhor tem pressa de fazer, o Senhor está operando no meio de nós, porque nós vivemos aqui, nós estamos aqui, nós trabalhamos, nós temos as nossas responsabilidades terrenas, estamos cumprindo o chamado que Deus tem para nós, mas nós vamos embora, e o Senhor quer salvar, porque os dias são maus, os tempos são maus, mas se nós estivermos com o Senhor, nós estaremos cheios do Espírito do Senhor, nós estaremos cheios do Senhor, mas cheios não só para nós, cheios para fazer a diferença na terra, cheios para fazer a diferença no meio do nosso trabalho, cheios para ensinar e instruir os nossos filhos no caminho, com autoridade, com dedicação, com força. Coloquem-te de pé, diz o Senhor, que eu falarei convosco. Mas primeiro, para nós sermos levantados, nós precisamos estar caídos, nós precisamos estar prostrados. O Senhor não fala assim, todos vocês que já estão de pé, todos vocês que já são perfeitos, todos vocês que são habilidosos, eu quero vocês. Não, coloca de pé que eu falarei contigo. Quando a gente vai para o Senhor, nós estamos sofrendo, nós estamos perdidos, nós estamos cansados, nós estamos oprimidos, nós estamos sobrecarregados, nós não sabemos mais o que fazer, nós já cansamos de fazer sozinho, nós andamos sem direção. Aí o Senhor fala assim, agora posso fazer? Eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Porque até isso o Senhor promete, o Senhor te chama para sentar, o Senhor te chama para uma refeição. A refeição, na minha visão, não é uma refeição somente que nós comemos, nos alimentamos. O momento de sentar à mesa, de comer, tem um código espiritual muito importante, que é onde a gente conversa, é onde a gente lembra de tantas coisas que nós já passamos, nós estamos podendo desfrutar da presença do Senhor, porque uma mesa com o alimento, seja o que for, mas se tiver a presença do Senhor, é uma refeição, é um momento de alegria. Imagina, o Senhor nos convida, abra a porta da tua casa, abra a porta do teu emprego, mas eu não tenho legalidade, que lá é de outra pessoa. Mas o Senhor falou assim, eu te coloquei lá, abra a porta, que eu entrarei. Eu trabalho com crianças, gente. Quando eu pareço maluca, eu sei. Mas quando eu estou na porta de cada festa ali, ou dentro do carro, eu falo, Senhor, não conheço a mãe, eu não conheço o pai, eu não conheço a família, eu não sei quem vai estar lá, quem está enfermo. Jesus, vai conosco, entra lá, vai acalmando as crianças. Hoje, que eu já faço um estudo e sei da agitação, eu falo, Senhor, entra conosco, vai acalmando tal. Hoje que a criança receba do Senhor, vai comigo, dá a criatividade, dá a alegria. Hoje meu corpo está enfermo, mas o Senhor é o templo, o Senhor é Deus que habita num templo. Tira essa dor, manifesta o teu poder. Eu vou entrar lá, mas o Senhor vai entrar junto.
E a festa é um sucesso. E eu falo, como que eu consegui com a minha equipe fazer isso? A mãe chega lá, a mãe tá até um caroço, assim, tanta atenção. Eu dou um abraço nela, vou acalmando a situação. A mãe tá sorrindo, ela fala, nunca mais eu faço festa. No final da festa ela falando que o tema vai ser tal. Não somente dinheiro, mas é sobre a presença. Porque o Senhor falou, abra a porta que eu vou entrar. E eu convido ele para entrar. E assim ele faz. Eu vou entregar roupa, eu vou vender uma roupa. Às vezes a pessoa não compra, mas ela entra na loja e ela sai ministrar. Recebe um convite, ela recebe um abraço e chora e fala, por que você me abraçou? Eu só precisava de um abraço. Porque dentro daquele estabelecimento, o que tem lá? A presença. Nos meus amigos eu falo, Jesus, um monte de maluco. Mas são os malucos que o Senhor quer para a minha vida. Traz eles, me leva. Entra na casa de cada um. Porque é um código. O Senhor está à porta e Ele bate. Quer que Ele entre? Quer que Ele entre no seu casamento? Quer que Ele entre no seu corpo físico? Quer que Ele entre nas suas amizades? Quer que Ele entre no seu trabalho? Ele está falando assim, eu estou disposto. Eu estou aqui. Se você quiser, eu entrarei e farei uma grande transformação. Aleluias. Quando o Senhor chega, algo acontece. Há uma transformação, há uma mudança, é uma transformação, é uma conversão. Você está indo aqui, o Senhor faz assim, mas eu queria que eu já sei fazer aquilo. Mas o Senhor fala, se converta, porque sou eu que vou levar. E quando é o Senhor quem faz a conversão, quando você deixa o Senhor fazer a conversão, você vai vendo que coisas ficam. Pessoas ficam. Atitudes ficam. E se o Senhor tiver que colocar na tua, porque você vai andando por um caminho. E se o Senhor tiver que tratar e colocar no caminho, vai ser diferente, não vai ser igual. Porque o Evangelho é isso. É renúncia, é mudança de comportamento, é anunciar as boas novas. Em nome de Jesus. Eu agradeço minha oportunidade. E se eu falar para vocês que eu estou falando e eu estou começando a conseguir engolir a saliva, porque eu só observei isso. Porque quando você faz para Deus, Ele garante. É Ele que coloca de pé. Por isso que tem tantas pessoas que trabalham para o Senhor cansadas, oprimidas, sobrecarregadas, e Ele dá o descanso. E aí você vê a pessoa lá com prova, pessoas que perderam o filho e estão lá ministrando na igreja. Que eu tenho uma grande ligação, assim, que é a Shalom Adonai, lá na Estufa 2, que eu congreguei por 7 anos, e hoje eu faço parte do Ministério Alto Mar, que tem um tempo que o Senhor está me instruindo lá também, mas eu tenho uma ligação nesse outro ministério. Eu vi muito disso acontecer. As pessoas lá vivem um outro evangelho. Parece até que é um outro, né? É a palavra, mas o grau de renúncia é tão diferente que parece um outro... Eu tinha que... Ai, coisa que... Gente, o equipamento aqui é chique. Eu tive que... Né, tem que ser, né? Tem que dar um... Gordão Salomão. Então, assim, o grau de renúncia é tão diferente, gente, que você fala assim, eu tenho tanto que aprender com esses irmãos. A pastora à tarde, ela enterrou o pai dela e à noite ela estava lá. O Senhor, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é majestoso, não há outro como Ele. Pessoas que perderam filhos. E eu falo, gente, aleluias. Glória, ó, sou de lá. Glória a Deus. Não é? Então, é verdade. É a Rose que falou que sou de lá? Eu não sei. Isso, a Rose, sou de lá. Não é, Rose? Tô falando a verdade? Tô falando a verdade. O pessoal se separa diferente. Então eu tenho essa referência. E lá eles são um ministério de cura e de libertação, que também me dá esse amparo de ver que o que eu tô passando no mundo espiritual, que eu passo, é real. Porque lá você vê o trabalho do Senhor libertando, curando, sarando. Eu vejo pessoas que chegam lá. O pastor Tiago, ele tinha uma Kombi e ele pegava o pessoal no Vale do Sol e ele chegava lá com as pessoas assim que você falava assim, as pessoas assim que você falava assim, não faz sentido, é só o amor do Senhor de pegar aquelas pessoas esquecidas mesmo, que às vezes iam para a igreja sem sapato, porque não tinham condição de ter um sapato.
E ele ia passando pessoas que entravam lá cheio de vício. E eu vi gente curada, eu vi gente liberta, eu vi gente sendo reintegrado para suas famílias. Trabalho de cura e de libertação. Então, assim, essa igreja é melhor do que a outra? Não, é o corpo que complementa. Então, o que a Shal tem, eu não tenho. O que o Edgley tem, eu não tenho. O que vocês têm, de repente, eu não tenho. Mas quando a gente se une num propósito, para Cristo Jesus, a gente fortalece o corpo. E Cristo é a cabeça. É por isso que eu tenho essa liberdade, para a glória de Deus, de ir na alto mar e contar do que eu vivo. E as pessoas da alto mar me ajudarem. E a gente, em outras igrejas, nós somos livres do Senhor. E às vezes as pessoas da alto mar visitam a Shalom. E o pessoal da Shalom visita alto mar. E a gente só fala bem. Porque Jesus está juntando a igreja. Porque a Bíblia diz que o reino dividido não subsistirá. Então vamos nos unir em fé, em oração, em propósito, para nós nos ajudarmos. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. E tudo que você vê de mundo espiritual é verdade. Viu? Repreende. Pede para o Espírito Santo te dar os armamentos específicos para cada tempo da sua vida. Como é que o Senhor quer que eu faça, Senhor, nesse tempo? Conta para eles do batuque que você viu. Pode? Mas conta a visão que você viu. Eu tava... Um dia antes da gente vir pra cá, eu deitei. E quando eu deitei, eu só sentei na cama, assim. Eu sentei na cama, a hora que eu fechei o olho, assim, eu falei, não, eu vou ficar com o aberto, porque já começou. Aí eu vi uma mulher muito feia, assim, um cabelo liso, assim. Uma pele morena, num tom como se fosse indiano. E ela só tinha uma vista. A outra uma era fechada e o outro era bem vermelho. E ela tinha um ar de sarcasmo, assim. Aí eu falei, nossa, mas eu nem deitei, já começou, né? Aí eu lembro que eu fui numa igreja, a importância de você ser livre no Senhor. Numa assembleia lá na Estufa. E a pastora falou assim, você vê o mundo espiritual, fica de pé, obreira, pega um pano. E você tá cansado e não sabe como fazer, porque você tá orando o Salmo 91 em pensamento. Declara alto e anda no seu quarto. Eu falei, não, eu vou começar. E eu tava ali, aquele que habita no esconderijo. Eu falei, nossa, eu lembrei da pastora. Eu falei, eu vou orar. Eu nem tinha falado nada pra ela, que ela tem... Esse é o ministério dela, cura e libertação. E eu comecei a orar alto. No que eu orei alto, eu vi uma casa sem reboco, um quintal de terra e uma mulher loira. Essa mulher loira tá enchendo meu saco, viu? Olha, tem só Deus. Eu vi uma mulher loira. Aí ela olhou pra mim, ela tinha uma guia amarela e verde. E a roupa dela era de cetim, calça, blusa manga longa. E ela tinha um tambor, não sei, porque eu não sou do instrumento, mas ela tinha uma tabaca, assim, sei lá, tabaco, um bumbo, não sei. Assim, ó, a hora que ela deu a primeira comandada, assim, bum. Aí as pessoas que trabalhavam com ela, eu não vi o rosto, só vi que eles começaram a se movimentar. Aí eu chamei o Edgley e falei, Edgley, já tô vendo, vamos orar. Eu falei, Deus, eu acho que não é pra eu ir lá pra Minas Gerais, não. Porque se não for da sua vontade, se for ter acidente, se eles já se levantaram, eles estão fazendo, enquanto a gente tá orando aqui, eles estão se levantando lá. E eu tive essa visão. E aí, você tem medo? Gente, eu já passei tanta coisa. Que essa eu não tive medo. O Senhor vai... É como um elástico que estica. Você fala, eu vou arrebentar, eu vou morrer, que terror. Aí volta. Agora sim, esse é feio. Aí você fala, não, esse é pior. E aí você vai vendo, você vai tendo experiência. É como treinar na academia, você vai ficando forte. Aí você fala, não, esse eu tenho terror. Eu falei, pastor Tiago, vem pra minha casa, que precisa ser o Bob. Eu já estive deitada, a gente tá deitada assim na cama, assim, ó. E a parada me enforcou, assim, ó, me jogou em cima de um... Eu levitei, assim, ó. Me jogou em cima do balde de roupa pra dobrar, amassou o balde acordou amassado. Eu no balde, assim, ele me enforcando. Eu já vivi coisas de materializar no físico. Foi seu marido que enforcou? Não. Foi misericórdia, né? Foi quem te enforcou? O espiritual. O espiritual é real, gente. De acordar, minha filha pequenininha, ela acordava saindo sangue, ela falava, o gato. E o gato arranhava ela, assim, ó. Arranhava, saía mas não sangue. Tinha gato. Não tinha gato espiritual. Não tinha gato físico. Não tinha gato físico, eu não tenho gato. E ela falava, bom dia. E assim, então é real.
foi revelado já o que foi feito. E como era a casa, e como era a situação. E eu tô falando isso e faz sentido, porque já testificou. Então, eu só não vou expor agora, mas é real, o Senhor revela. O Senhor revela, tá bom? Você tá vendo na sua casa, se fiquem atentos a cheiros. Eles têm cheiro. Eu tenho apneia. Eles têm cheiro, eles têm força, mas maior é o que está em nós do que está contra nós. Amém? Em nome de Jesus. Se eu fosse ficar falando do que eu vi, gente, ia ficar aqui bastante tempo. Gente, vocês querem que ela volte amanhã? Ai, Vocês querem que ela faça amanhã, assim, só ela? Pra ela contar das experiências dela, pra ela falar mais a fundo disso. Deixa eu coisar aqui. Pra ela poder falar mais a fundo, porque, assim, é um assunto denso, é um assunto profundo. A Rafa tem muito conhecimento do mundo espiritual, eu tenho aprendido muito com ela. Eu falo que o Senhor, ele não une pessoas, ele une propósitos. Eu com o Thiago, a gente tinha as técnicas, né? O humano aqui muito forte, porque a gente estudou muito. Mas o nosso espiritual não era forte, assim, sabe? Igual o da Rafa, do Edgley, que é o marido dela. E eles têm nos ajudado nessa caminhada de fortalecer o nosso espiritual. E em contrapartida, a gente tem ajudado eles nessa caminhada de fortalecer a alma, ressignificar crenças, traumas e tudo mais. Então, amanhã ela volta, se vocês quiserem. A minha avó já falou, sim. Volte, Rafa, sim. Sim. Amém. Glória a Deus. Então, amanhã... Você pode fazer amanhã? Amanhã a Rafa vai fazer, então. Eu venho, falo um oi, bom dia pra vocês. E depois vou deixar o tempo livre pra ela falar com vocês aquilo que o Senhor colocar no coração dela. Não tem script, não tem nada. É ela e Deus. Ela vai orar, ela vai pedir pro Senhor discernimento, entendimento. E o Senhor vai colocar uma palavra no coração dela, daquilo que vocês precisam receber. E ela vai estar aqui, sim. Ah, é? Vocês querem ela, então? Não querem eu? Ah, é? E ela vai falar, tá bom? A gente vai encerrar. Rafa, você faz uma oração pra gente encerrar? Ela vai orar e a gente vai encerrar, tá bom? Jesus. Amém. Deus é maravilhoso, né? Tudo é por Ele, tudo vem dele, através do Espírito Santo. Acontece por Ele e volta para Ele. E que no final de cada dia a gente possa devolver nossos frutos para Ele. Como nós sabemos, nós não temos nada sem a presença. Não temos paz, não temos alegria. O Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, quem faz todas as coisas. Eu estava ouvindo a live lá e eu falei, meu Deus, que dor de garganta. Eu preciso falar do que eu vi agora, mas eu falei, não vou não. Eu falei, eu vou te sentir devagarinho ali. Ela, vem! Eu falei, tá vendo? Deus tá no comando, Deus sabe. Vem aqui. E tão maravilhoso que eu apresentei uma separação para Deus ontem à noite. Falei, Deus, eu vou me separar pro Senhor diferente. E aí eu tô entendendo, porque o Senhor já sabia, nós não sabemos, mas o Senhor já sabe o que Ele vai fazer. A gente só tem que estar disposto. E aí Ele já sabia que eu tinha que estar aqui, que eu não podia estar de qualquer jeito, né? A gente não anda de qualquer jeito, mas nós somos carne, nós estamos às vezes desapercebidos. Mas eu orei ontem de noite e o Senhor falou assim, já levanta, ajoelha, que eu vou te mostrar e eu vou te usar. Eu falei, oh meu Deus, tá bom, vamos embora. Eu vou orar com vocês. Eu não consegui acompanhar todas as leituras, mas depois eu vou assistir a live de novo, porque eu perdi uma parte. Uma parte eu tava ali, dando a visão dos espetos. E passando esse código que eu vou pedir discernimento para entender pro Senhor por que foi marcado na testa aqui. E por que foi feito aqui. Eu vou pedir pro Senhor me revelar se Ele quiser. Eu vou pedir de onde você está. Não sei se você está no trabalho, mas eu vou pedir que em reverência ao nosso Deus para complementar, para a gente começar a praticar. Baixa a sua curva, a sua cabeça, em nome de Jesus, para nós orarmos.
o nosso Deus. Soberano Deus, eterno Pai, é no nome de Jesus, Pai, que nós queremos te bendizer. Nós queremos, Pai, agradecer ao Senhor porque nós estamos em pé. Nós queremos te agradecer porque o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Espírito Santo, por este momento. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está unindo, Pai, mulheres, Pai, com vontade de transformar, de serem transformadas. Mulheres que têm, Pai, anseio, Pai, de ver o seu lar, os seus lares transformados, seus trabalhos transformados, de ver os seus filhos, Senhor Deus, guardados, protegidos pelo Senhor. Filhos, Pai, obedientes, filhos, Pai, tementes a Ti, porque o Senhor é o Deus que muda ambientes, o Senhor é o Deus que transforma vidas, o Senhor é quem nos muda, quem nos instrui, quem nos leva, quem nos faz parar. O Senhor é o Deus, Pai, que dá o comando e nós obedecemos através da força do Teu Espírito, porque com os nossos próprios braços nós não conseguimos. Obrigada, meu Deus, porque é o Senhor, Pai, quem já revelou as coisas feitas. É o Senhor quem está dando a sensibilidade espiritual para cada filha Tua. Nós estamos, Pai, aqui porque o Senhor levantou para nós ouvirmos essa palavra, que nos últimos tempos o Senhor derramaria do Teu Espírito sobre toda pessoa, Pai. Pessoas que confessassem a Jesus, e o Senhor viria com os Teus dons, avivando, alinhando nos Teus sonhos, nos Teus projetos, Pai. O Senhor daria visões, e nós podemos profetizar que nós teremos um dia diferente, porque, Pai, nada em oculto, Pai, fica escondido aos Teus olhos. Aonde nós, mesmo que nós muitas das vezes cansados queremos nos esconder, o Senhor está em todo lugar. E o Senhor é quem nos coloca de pé para a peleja. O Senhor é quem vai na frente pelejando por cada filha Tua neste dia de hoje, Senhor. Muito obrigado, Pai. Coloca, Pai, os Teus anjos, Pai, ministros de guerra, Nagai, Aragabaçui, na frente de cada porta, Senhor. Aleluias, na entrada e na saída, que esse anjo de guerra, Pai, venha liberar, Senhor Deus, a entrada somente daqueles que estão, Pai, autorizados por Ti. Em nome de Jesus, vai com a Tua espada, Senhor, limpando, Senhor Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, todo laço, Pai, todo laço de embaraço na mente, porque o Senhor não é um Deus de confusão, o Senhor é um Deus de esclarecimento, o Senhor é um Deus, Pai, que vai dando liberdade para cada filho Teu, Senhor Deus. O Senhor é quem vai tocando na alma, no corpo, no espírito, Senhor Deus, no presente e no futuro, porque no passado o Senhor já é o Deus que perdoou, o Senhor fez todas as coisas novas, Pai. E a partir de hoje, Pai, eu profetizo que as Tuas filhas viverão, Senhor Deus, o sobrenatural do Senhor, que, Pai, aquelas que estão com medo serão levantadas para guerrear, que o Senhor, Pai, coloca de pé, que o Senhor chama para uma porção diferente nesse tempo, que elas venham compreender que o Senhor é nome sobre todo nome, nos céus, na terra, debaixo da terra, que operando o Senhor ninguém pode impedir, aleluias. Eu creio, Senhor, que os nossos filhos estão guardados, que os nossos nomes e sobrenomes estão guardados, que o inimigo, Pai, se levanta, mas se levanta para cair, porque o Senhor já revelou. Aqui nessa live eu coloco o meu corpo físico, Senhor, Pai, a minha mente, o meu corpo, Pai, a minha armadura que o Senhor me deu diante da Tua face, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor desfaça todo o trabalho, Senhor Deus, tudo aquilo que foi, Pai, espetado no meu corpo físico, Deus. Eu repreendo agora na autoridade do Teu nome, em concordância com os meus irmãos que estão aqui, que estão na live também, porque aquilo que o Senhor me escolheu para fazer, eu farei, porque o Senhor já determinou que eu não teria medo, que eu andaria, Pai, onde muitos cristãos teriam medo, mas o Senhor é o Deus que vai à frente com a ponta da lança, porque o Senhor é o Deus que quebra o laço, que o Senhor é o Deus que despedaça o arco, o Senhor é o Deus que joga, Pai, que queima as carroças, Pai, que o inimigo, o exército do inimigo se levanta, mas o Senhor é o Deus quem muda a direção. Eu repreendo agora em nome de Jesus, Pai, sobre o meu corpo, sobre minha mente, sobre a minha família, em nome de Jesus. Do alto da minha cabeça, a planta dos pés, eu determino a Tua unção, eu determino, Pai, que a Tua graça, Pai, a Tua unção despedaça todo jugo. Nagai, Arabagá, Suike, Alamácia. Jesus, dá os dons para Tuas filhas,
Dá os dons para os teus filhos no teu tempo, para que eles possam compreender os códigos espirituais para guerrear contra principados e potestades, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro um dia abençoado, uma semana cheia da tua autoridade. Eu declaro que por onde elas forem, Pai, os teus anjos estarão com elas, Pai, com eles também, porque eu não sei se tem irmãos na live, mas eu sei que os irmãos serão alcançados, Pai, através dessa ministração, Pai. E que nós possamos ter ousadia para caminhar, Pai. Ainda que percamos um braço, uma vista, mas que nós não venhamos perder, Senhor Deus, a direção do Senhor, que nós possamos entrar no reino dos céus pelas portas, que um dia nós venhamos voltar para casa, Pai, e nós possamos combater de fato, Pai, um bom combate e guardar a fé, Pai, que nós não venhamos esmorecer. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela tua presença. Vem com a tua paz, vem com a tua alegria, vem acalmando o espírito. Oh Deus, visita essa irmã, Pai, que está com uma angústia no pescoço neste momento, com o coração palpitando, Pai. Espírito Santo, toca. Toca, Pai, porque o Senhor é um Deus de perto, o Senhor é um Deus de longe. Nós estamos sentindo a tua presença aqui de paz. Sim. Que ela possa sentir de paz, vai alinhando o estômago, vai tirando toda a ansiedade. Em nome de Jesus, Pai, que se for da tua vontade, Deus, que o Senhor levante pessoas para ajudar a caminhar. Aleluia. Em nome de Jesus, o teu corpo, Pai, alinha, Pai, o teu propósito na terra. Sim. Em nome de Jesus. O Senhor é um Deus de liberdade. Será que eu devo ir? Será que eu devo fazer? Só quem pode te responder, minha irmã, que é contigo que eu falo, é só Jesus. Aleluia. Mas o meu ministério diz isso, eu tenho que estar debaixo de obediência. É melhor obedecer a Deus, a homens. De repente você vai, e quando você voltar, você vai ajudar a tua liderança. Você pode ajudar a sua liderança orando por eles. Você pode ajudar a sua liderança unindo propósitos. Amém. Glória a Deus. E o meu pastor, Tiago, conhece o pastor, meu pastor Henrique. Ah, mas são dois senhores. Não, eles são filhos e servos do meu Senhor. E eles são irmãos em Cristo. Amém. O que um tem, o outro não tem. E os dois se juntassem, eu já falei isso, se os dois se juntassem, seria uma bomba na terra. De potência. Glória. E eles já se conhecem sem se conhecer, porque eu faço essa ponte. Em nome de Jesus. Nós não dividimos, nós somamos. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Que não te aperte. Amém. Gente, que tremendo, né? Que forte. Glória a Deus pela vida da Rafa, do marido dela. Glória a Deus por esse dia, porque o Senhor já tinha preparado esse encontro. A Rafa estava dormindo acordada, não estava programado dela vir aqui hoje. Mas quando ela desceu ali, eu senti de chamar ela. E aí falei que ia compartilhar aqui já. E aí ela veio e foi tudo isso. Que o Senhor tenha tocado em vocês. Tá vendo? Não tem script, a gente é guiado pelo Espírito. Não tem script, não tem roteiro. É o Senhor quem faz, Ele quem abre, Ele quem fecha, Ele quem direciona. Isso é ser guiado pelo Espírito. Isso é confiar que você não está atrasada nem adiantada, você está no tempo certo. Amém? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Convidem mais mulheres para poderem assistir. Amanhã a live vai ser tremenda. Vai ser a Rafa quem vai ministrar no coração de vocês aquilo que o Senhor colocar no coração dela. Tá bom? Beijo grande. Para quem não sabe, a live fica salva no YouTube. Ela não fica salva aqui. Ela fica lá no YouTube. Então, se você pesquisar no YouTube, Chau Kalil, vai aparecer o meu canal. E a live vai estar lá. Todas as lives estão lá. Tá bom? Beijo e até amanhã.